5h89, 8h42 em Fortaleza. Vamos direto ao que interessa. A gente vai começar agora com o candidato a presidente da República. A gente começa agora com Nildo Oryx, pré-candidato do PSOL à presidência da República. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui em Fortaleza, no Ceará, e um privilégio falar aqui com vocês do povo civil. Você é economista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 95, né? Foi um dos primeiros filiados do PT catarinense e está no PSOL desde o ano passado. Quais são aí o seu ponto de vista e por que você decidiu seguir aí essa ambição de ser presidente da República do Brasil? Bem, de fato é uma ambição, está amparada não numa perspectiva individual, mas numa necessidade política do Brasil. O Brasil iniciou uma crise, é uma crise sem precedentes na nossa história. Ela combina uma crise econômica gigantesca, muito mais do que uma recessão, Luiz, que já se arrasta por 3 anos, e o colapso do sistema político. Se tu perguntar em qualquer estado da República quem acredita no sistema político, eu fico com comum acordo com a grande maioria da população que as pessoas comuns e correntes como nós, e aquelas que não leem sobre política, elas têm um tino muito apurado de que o sistema político apodreceu. E apodreceu na corrupção estatal, na corrupção política. Observe como o presidente liberal Michel Temer se mantém no governo, toma lá da cá com o Congresso Nacional, que é uma cena que virou já moeda corrente. Do outro lado, ministros como Gilmar Mendes e o ministro Barroso no Supremo Tribunal, ambos se acusando de leniência com a corrupção do colarinho branco. E o Estatuto da Presidência, o Congresso Nacional, que é um verdadeiro covil de ladrões hoje, revogando estatutos como da Previdência Social, como da consolidação das leis do trabalho, e colocando um teto para gastos correntes e para o investimento, enquanto dá livre curso para o rentismo da dívida pública, de tal maneira que o cidadão comum, aquele que não participa da política, aquele que não é filiado em partido algum, ele observa e diz, isso aí é uma podridão total. E eu digo também, isso é uma podridão total. Só nesse contexto é que eu decidi me lançar dentro do PSOL para a presidência da República, para discutir uma transformação radical que eu chamo de uma revolução brasileira. Nildo, falando em Revolução Brasileira, o pessoal já está aí jogando na política, né, fazendo o seu papel há alguns anos, e tem se mantido, pelo menos do meu ponto de vista, com alguma coerência, tem lideranças muito fortes, e é um partido que potencialmente se mantém firme ali com a bandeira da esquerda, né, com a bandeira dos seus princípios. Mas por que não tem tanta chance eleitoral, nem aqui no nosso estado, nem no país? Por que os partidos com esse perfil têm essa dificuldade? Muito atinada a tua pergunta, Luiz, pelo seguinte, porque há 4 anos atrás, ainda nós estávamos prisioneiros do sistema petucano. O que é o sistema petucano? Petucano é ótimo. É o sistema de petistas e tucanos, que aparentemente estão em conflitos no parlamento. Mas ambos têm o mesmo programa econômico, os dois estão casados com o real. O real da desindustrialização, o real da desnacionalização da economia, o real dessa crise gigantesca, o real que Fernando Henrique quebrou 2 vezes, que Lula quebrou 2 vezes, e que Michel Temer colocou abaixo, junto com a presidente Dilma, que inaugurou esse ajuste absurdo, que dá ganhos gigantescos para todo tipo de especuladores e pune o nosso povo com uma taxa de desemprego de 20%. Há 4 anos atrás, Luiz, uma candidatura como a minha e um debate sobre a Revolução Brasileira e o PSOL, nós de fato tínhamos poucas chances eleitorais, porque a grande maioria da população ainda acreditava que era verdadeiro aquela polarização entre petistas e tucanos. Mas quando a presidente Dilma venceu a eleição, criticando Aécio Neves e o programa da Hermínio Fraga, e no governo, 2 meses depois, colocou para ministro um banqueiro que aplicou aquele programa, a crença no sistema caiu. Aquela pessoa que achava o PSOL pequeno, não digno do seu voto, porque estava preso à polarização entre Dilma e Aécio, hoje vê que eles são iguais, absolutamente iguais. Iguais na corrupção do sistema político, igual na administração da economia, e igual nas alianças que querem fazer no Congresso Nacional, igual na distância com o povo, não querem fazer uma aliança com o povo, não acreditam no poder de mobilização do nosso povo e não fazem algo que é essencial, conciliar política com verdade. Por isso que eu digo que agora é a hora do PSOL, é a hora de uma esquerda que tem que dizer que veio, claramente, sem nenhum temor, falando a linguagem do povo e dizendo as grandes questões que nós precisamos decidir. Eu, por exemplo, digo muito claramente, Luiz,
um candidato, um presidente do PSOL, não pode fazer aliança com esse Congresso espúrio, que é fruto de um jogo político de cartas marcadas, que nós temos que ter uma absoluta independência. Então, as grandes questões do país têm que passar por referendos e plebiscitos populares. Por exemplo, vamos suprimir a Previdência? Isso não afeta só as pessoas que estão aqui, afeta as novas gerações. Isso tem que ir a referendo popular. Vamos fazer uma auditoria da dívida para acabar com essa especulação? Referendo popular. Nós fizemos 2 referendos no Brasil, um para discutir se seríamos monarquia ou república e outro do armamento. Como é que para questões tão pequenas vamos a referendo? E como é que para questões tão estratégicas deixamos na mão daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional? Por isso que eu digo que agora é a hora, um espaço extraordinário para a esquerda que eu defendo, para a esquerda que o PSOL defendeu até agora. Você já teve mandato? Não, jamais. Então, você, como chama os analistas, é um outsider. Outsider é aquele que não pertence à política, alguém que vem de fora, né? Que é o caso mais recente do Brasil, do João Dória, em São Paulo, que é chamado de outsider. Não estou comparando você com o João Dória, isso fique bem claro. Mas eu queria perguntar a você... Eu já ia brigar contigo. Pode brigar, não tem problema. Aqui a gente não está aqui para concordar sempre. Eu queria ver sua opinião, até como militante do PT, algum tempo atrás, você deixou o PT. O PT era uma grande esperança, há pouco tempo atrás, exatamente dessas bandeiras, né? Bandeiras mais humanistas, de esquerda e desenvolvimento do país com inclusão social. O pessoal agora levanta essa bandeira. E no momento que o pessoal chegar no poder, o que é que ele pode fazer para ser diferente do que o PT fez? Você menciona 2 questões novamente muito atinadas, Luiz. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu saí do PT no primeiro mandato do presidente Lula, quando o Lula era muito popular. Eu saí do PT quando era fácil ser petista. Estava no PT quando era difícil. Eu saí do PT no dezembro de 2015, quando o Lula estava começando uma linha ascendente de popularidade. E eu saí porque ele aplicou o programa de Palocci, que era igual de Pedro Malan, ministro de 8 anos do Fernando Henrique. Agora veja o seguinte, um outsider, como você menciona, eu quero aproveitar isso para mostrar a diferença, por exemplo, com uma figura como Dória. Porque eu saí do PT lá atrás, muitos anos atrás, mas eu continuei na política. Eu me orgulho de ser um militante político. O prefeito de São Paulo, João Dória, ele se apresenta como um antipolítico. É um cínico nesse sentido. Ele mente. Por quê? Porque ninguém se candidata à principal prefeitura do país. O segundo orçamento do país, o primeiro, quer dizer... Quando ele era indicado da Embratur, ele era o quê? Antes de ser político, ele se define de maneira muito cínica como um técnico. Mas um sujeito que tem programa de televisão, era da Embratur, concorre à Prefeitura de São Paulo, insinuou-se como pré-candidato a presidente da República, é um político. Eu, ao contrário, tenho uma trajetória militante no interior da esquerda, organizações populares, sindicatos, universidades, fazendo uma reflexão sobre a Revolução Brasileira, sobre sua necessidade. Então, veja, eu acho que essas são diferenças fundamentais. E acho fundamental que no momento atual é o momento de apresentarmos uma crítica radical ao sistema político. Eu não tenho compromisso nenhum com isso, e o pessoal tampouco. Agora, vamos colocar claro, nós não temos erros porque somos muito novos. Então, nós temos que ter muito cuidado disso, muito cuidado da situação atual, e o pessoal também está entre aqueles partidos que ninguém acredita. Então, queria aproveitar aqui como última pergunta, muitos ouvintes aqui participando, vou reproduzir aqui as perguntas e ver aquelas que o Nildo consegue responder, né? Uma pergunta, se ele diz que precisa abrir mão do Congresso, como ele pretende fazer política sem Congresso Nacional, tendo em consideração o sistema político atual. Paulo Lima do Centro diz assim, por que o candidato ficou no PT até o ano passado? Paulo Henrique do Jangaru Sul diz assim, ele inclui na bancada do PSOL o covil de ladrões? E também diz assim, como ele critica o PT, se o PSOL, ele diz aqui que é braço direito do PT. E o nosso último aqui, o Luiz, o presidente do PSOL, está reunido com a Gleisi Hoffmann semana passada, discutindo pontos em comum. Bom, aqui eu soltei aqui algumas participações dos ouvintes, os quais eu agradeço. Bom, o presidente do PSOL tem que discutir com todo mundo lá no Congresso Nacional, porque agora o petismo está contra as bandeiras do Temer. Mas não é por convicção, é por um oportunismo clássico do PT. Se estivesse no governo, estaria muito provavelmente fazendo as mesmas reformas que Temer está fazendo. Não vamos esquecer. A supressão da Seguridade Social, primeiro, a única reforma que nós tivemos da Seguridade Social hoje foi feita por Lula, contra nós. Daí que nasceu o PSOL. Segundo,
O teto dos gastos é uma proposta de Barbosa, ministro de Dilma Rousseff. Terceiro, queria dizer para um dos companheiros que nos pergunta aqui, que eu não saí do PT o ano passado, eu saí lá atrás, em 2005, janeiro de 2005. Paulo Lima do Centro. Paulo Lima, um grande abraço. Segundo, covil de ladrões, eu digo covil de ladrões porque nós temos de 504 deputados e senadores, mais de 300 deputados e senadores delatados, indiciados, condenados ou presos. Mais de 300, isso é a maioria do Congresso Nacional. É por isso que eu chamo de covil de ladrões. E a despeito disso, teve essa negociata para manter Temer aí, que foi uma brincadeira. Por último, queria dizer que eu não é administrar contra o Congresso. Qual é a tese que vingou até hoje, Luiz? Que era preciso um presidencialismo de coalizão, que sem uma aliança no Congresso não se governava. E o que a vida mostrou? Que precisamente com esse tipo de aliança, com esse Congresso, é que o Brasil se tornou inviável. Um presidente tem que convocar o povo em primeiro lugar. Segundo, eu não proponho fechar o Congresso. Eu proponho, inclusive, o fim do Senado. Fazer um Congresso unicameral, sem essa excrescência importada dos Estados Unidos, que é um senador que tu vota hoje e se encontra com ele daqui a 8 anos. Isso é um absurdo. Então vamos fazer um Congresso unicameral. E terceiro, muito importante, nós vivemos num regime presidencialista que não é parlamentarista, que o povo tem que ser convocado. E muitas vezes o povo está contra o Congresso. Hoje, por exemplo, 90% da população é contra a reforma da Previdência. E eles querem fazer. Nildo, tempo esgotado, obrigado pela conversa boa, tinha muito mais pano para manga aqui. Nildo Orix é pré-candidato a presidente pelo PSOL, economista de Santa Catarina. Obrigado por sua entrevista, sucesso na caminhada. Um privilégio participar aqui, um abraço a todos vocês aqui e aos nossos ouvintes. Faltam 7 minutos para as 9 horas em Fortaleza. Obrigado.